Muito bem, estamos de volta aqui para mais um estudo do curso Ciência Política e Guerra Cultural. Hoje nós vamos fazer uma explanação a respeito de um grande intelectual, pensador e filósofo, Platão. Tal pensamento perpetua na nossa sociedade pelo simples fato de que seus pensamentos eles são voltados para a criação de uma sociedade mais organizada. Todavia, ainda que presentemente, na nossa época, o nosso sistema de governo seja a democracia, vamos detectar em Platão a crítica acirrada contra a democracia grega da sua época, mas dentro de um contexto no qual ele viu que essa democracia era corrupta. Então, nesse sentido, de antemão já podemos concordar com Platão que, seja qual for a forma de governo, caso essa forma de governo esteja se corrompendo, é necessário haver críticas duras contra esses sistemas. Então, no livro que vocês já receberam, o livro texto já começa assim: até que os filósofos sejam reis, as cidades jamais estarão a salvo de seus males. Então, cidades são as cidades-estados, né? E o que são seus males? Nós vamos descobrir conforme a leitura desse grande e importante pensador para a política, para a ciência política, também para a própria filosofia, história da filosofia, para a teologia e assim por diante. É um pensador muito importante, tá? E que não poderemos deixar de comentar, expandir as suas ideias. Nós temos aqui um contexto. Se o notou, trata-se de uma ideologia, né? O racionalismo. O foco é reis, filósofos. Antes, o que acontecia antes? Em 594 a.C., o legislador ateniense Solon estabelece leis que servem de alicerce para a democracia grega. 450 a.C., o filósofo grego Protágoras diz que a justiça política é uma imposição de ideias humanas, não reflexo da justiça natural. Depois, nós temos aí 335, 323 a.C. Aristóteles sugere que a politeia, abre aspas, governo constitucional, fecha aspas, é a mais prática dentre as melhores formas de administrar o Estado. Em 54 e 51 a.C., Cícero escreve da República, defendendo uma forma mais democrática de governo que a sugerida por Platão na sua obra A República. Eu vou ver, irmãos, se eu consigo esse PDF, A República, para vocês pelo menos darem uma pequena lida, tá? Não precisa ser realmente se aprofundar, mas vou ver se eu consigo achar algum texto referente à República e enviar para vocês para com um material complementar. Nós temos aqui no quadro muito importante, que assim é o quadro, é um mapa mental do filósofo Platão, onde você detecta a maneira como o filósofo pensa. E dessa forma, nas obras que ele escreveu, você detecta esse tipo de detalhe ou pensamento. Veja só, nós sabemos que todo argumento ele tem 2, 3 ou 4 premissas. Por exemplo, depois da conclusão. Aqui, do mesmo modo, temos aqui 4 premissas, ok? Temos 4 premissas. E por fim, a conclusão. Primeira premissa, a função dos governantes. Isso é a forma que Platão enxergava, tá? Certo? É assegurar que o povo leve uma vida digna. Isso é interessante, não é isso? Saber que a vida digna exige habilidade intelectual e conhecimento da ética
e da moralidade. Na leitura nós vamos ver o que significa essa vida digna e também vamos perceber, conforme o desenvolvimento, que a ideia de uma vida digna também se pauta na habilidade intelectual no sentido de conhecer a si mesmo, né? Apenas filósofos têm habilidade e conhecimento. Na época que Platão e os socráticos aparecem, eles estão aí combatendo um pensamento que estava dentro da sociedade, que é o pensamento sofista, e também o pensamento mitológico, né? A mitologia era a primeira forma de explicação para os fenômenos do mundo, independentemente se eram sociais, espirituais, se eram naturais. A mitologia era a explicação. Queira você ou não, todo ser humano precisa de mitos. Nesse interim, surgem os socráticos duvidando desses argumentos, né? E nesse sentido também aparecem os sofistas, tá? Que vamos dizer assim, a corrupção do mito e a corrupção da filosofia. Eram os sofistas, tá? E muitos seguiam seus pensamentos. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles vão combater muito esse pessoal. Então, o poder político devia ser dado apenas aos filósofos. Essa visão dele, porque vamos perceber que são esses indivíduos que, pelo fato de buscar um conhecimento real, a realidade, ou a objetividade, a razão, na visão do filósofo aqui em questão, Platão, entendia-se que esses, e apenas esses, eram os únicos que poderiam governar a cidade-estado, né, o país, enfim. Essa é uma classificação que eles faziam. Até que os filósofos sejam reis, as cidades jamais estarão a salvo dos seus males. Bem, é o que eu digo sempre. Examinamos tudo e retemos o que é bom, útil e verdadeiro. Nas obras de Platão, no seu pensamento, tem muita coisa ruim, que não bate certo com a realidade, que não tem nenhum sentido reafirmar ou afirmar para a vida individual ou coletiva. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas muito importantes, coisas fenomenais, que nós precisamos realmente investigar, buscar, encontrar os vestígios e assim encontrar as pepitas de ouro. É preciso aí fazer essa distinção, que quando se aprofunda assim nesse filósofo, você vai encontrar essas dificuldades e ao mesmo tempo um certo benefício. Bem, tudo começa com Sócrates, na verdade. Sócrates, segundo o nosso pensamento aqui, é o primeiro indivíduo que vai surgir na sociedade, pelo menos historicamente falando. Pode ter existido outros, mas esse vai tentar restaurar a cultura, restaurar o Estado, restaurar as leis, restaurar o próprio homem por meio de um descobrimento racional. Agora, esse descobrimento racional ele é muito limitado e os vícios ou pecados ainda perpetuam-se dentro do Sócrates e dos seus ouvintes. Esse é o ponto em que Sócrates jamais poderia fazer. Era redimir a sociedade. Os filósofos nenhum poderiam ser capazes de compreender que era necessário toda a sociedade, toda a civilização ser redimida em seus diversos níveis sociais, indo para o espiritual. Isso era impossível ao pensamento filosófico. Porém, na camada mais fina e superficial da natureza humana, que é a vida social, tá? Não desprezando os outros elementos, mas nessa camada simples, onde ocorre manipulação, desinformação, enganos, sofismas, e tudo mais,
o Sócrates ele consegue abrir o portal do conhecimento para transformar seus ouvintes em pessoas melhores, né? Trazendo assim as virtudes da natureza humana que estão sendo pouco a pouco estragadas em decorrência do tempo ou em decorrência da própria maldade humana. Então Sócrates surge nessa época, nessa situação, e começa a questionar a população, mostrando que eles estão muito afastados da verdade. Isso acarreta sérios problemas e, por fim, antes na verdade, influencia também pessoas, e inclusive o Platão é seu discípulo. Mas, por fim, os arrogantes, tiranos, maldosos e satanistas, na sua época, acabam julgando Sócrates e Sócrates morre. Após sua morte, seus seguidores, no caso aqui o Platão, ele vai desenvolver ainda mais o seu conhecimento que o Sócrates tinha dado. Então o que acontece? O Platão tinha que se preparar para ele assumir, né, a outra fase dessa restauração cultural. Então é preciso Platão se transformar nesse filósofo que deveria ajudar a população a sair das sombras. Então, sabendo disso, nós podemos compreender que foi uma reviravolta na vida de Platão seu encontro com Sócrates, né? Foi realmente uma mudança de vida, como nós dizemos por aí. Ele foi criado no conforto, talvez até com riquezas. Era um jovem belo e vigoroso. Dizem que recebeu o nome de Platão por causa da largura de seus ombros. Destaca-se como soldado e recebera 2 prêmios dos Jogos Isthmicos. Era um prazer contemplar o mestre exaurindo dogmas e perfurando presunções com a ponta afiada de suas questões. Tornou-se um verdadeiro apaixonado pela sabedoria e por seu professor. Agradeço a Deus, obviamente não Deus judaico-cristão, tá? Que é apenas uma referência a algum tipo de divindade. Né? Lembrando que os filósofos gregos eram politeístas, né? Acreditavam no Deus judaico-cristão exatamente. Ele costumava dizer, Platão, por ter nascido grego e não bárbaro, homem livre e não escravo, homem e não mulher, mas sobretudo por ter nascido na era de Sócrates. Aqui nós já percebemos, nessa citação, um certo grau de preconceito, certo grau de desprezo e certo grau de distanciamento, de empatia com outros indivíduos sociais, né? Outros cidadãos, porque de forma nenhuma a filosofia pode ser usada para desprezar o indivíduo. Infelizmente, muitos filósofos acabam criando uma espécie de casta, né? Apesar de que essas castas existem até os dias de hoje, né? Temos os escravos mentais, escravos sociais, enfim. Temos homens e mulheres. Mas essa classificação que esse filósofo atribui e exclui, né, da sua visão de mundo é uma visão totalmente infundada. Aqui nós realmente rejeitamos esse pensamento, pois não compactuamos com essa descrição, né, de ser melhor ter nascido grego e não ter nascido bárbaro. Entendeu? Então é uma visão preconceituosa do filósofo. Independentemente se você nasceu bárbaro, escravo, mulher ou homem, você é um indivíduo, você é uma pessoa, independentemente se é ou não um filósofo. Ninguém pode ser pesado, medido, não é? Ou visto com
vamos dizer assim, com dignidade por esses atributos, mas pela verdadeira ética cristã. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Bárbaros, escravos, mulheres, crianças e homens não podem ser vistos dessa nomenclatura platônica. Aqui, realmente, é um grande erro de Platão, certo? 28 anos, quando seu mestre morreu. Essa é a idade que Platão tinha quando Sócrates morre. E essa trágica situação deixou uma marca que nunca cicatrizou. É tanto que ele vai desprezar a própria democracia grega. Preencheu com tanto desprezo pela democracia, tanto ódio pela pebre, que nem mesmo sua criação e linguagem aristocráticas tinham causado nele. Isso o levou a uma decisão catatônica. Isso levou a uma decisão catoniana de que a democracia precisava ser destruída. Veja só, pelo simples fato da democracia ser um objeto de corrupção, ou seja, é fato, isso nós concordamos, que a democracia grega e a democracia brasileira, ela precisa ser destruída porque a democracia está sendo corrompida. E no nosso tempo, eles não estão matando Sócrates, eles estão matando a própria filosofia, a própria teologia e o direito romano. A democracia está sendo utilizada para isso, enquanto eles estão ressuscitando práticas abomináveis, usando a própria democracia. Então, essa democracia corrupta precisa ser destruída, tá? Para ser substituída pelas regras dos mais sábios e dos melhores. Então, será, na visão de Sócrates, na visão de Platão, substituída por uma nova forma de governo. Mas, no nosso caso, nós não iremos substituir a forma de governo, que é a democracia, a república, tá? Não é a nossa pretensão. Mas aqui eu estava fazendo apenas uma comparação daquela época e a nossa época. O problema central de sua vida passou a ser encontrar um método pelo qual os mais sábios e os melhores pudessem ser descobertos, depois capacitados e persuadidos a governar. Então, aparentemente ele aqui, eu não sei se vocês já assistiram ou já ouviram alguma coisa falar sobre o filme. Tem um filme, rapaz, que agora me fugiu da mente, em que esse filme ele divide a sociedade em 3 grupos principais, né? É como se fosse os que fossem mais fortes fisicamente eram de tal grupo, os que fossem mais inteligentes pertenciam a outro grupo, e os que fossem mais sentimentais, que acolhessem o fraco, que desse assistência médica, se enquadraria em outro grupo terceiro. Então, as sociedades eram divididas em 3 grupos principais. E daí seria uma sociedade mais justa do que se esses 3 principais grupos não pudessem existir. Então, Aristóteles e Platão está pensando nessa mesma perspectiva. Seus esforços para salvar Sócrates o deixaram marcado como suspeito aos olhos dos líderes democráticos. Seus amigos insistiam que Atenas era insegura para ele, que aquele era o momento mais propício para que viajasse para conhecer o mundo. Ele queria salvar Sócrates e, não tendo êxito, ele percebeu que os líderes da Grécia estavam com um certo ódio do filósofo. Então, nesse exato momento, ele precisou viajar para conhecer o mundo. Não sabemos ao certo para onde ele foi, mas alguns dizem que ele foi para o Egito e ficou um tanto chocado ao ouvir da classe sacerdotal dominante que a Grécia era um país jovem, sem tradições estáveis ou cultura profunda. Não podia ser levado a sério
por aquelas autoridades enigmáticas do livro. Mas nada nos educa mais do que o choque, a memória dessa caixa culta, governando teocraticamente um estático povo agrícola. Continuou viva no pensamento de Platão e teve um importante papel quando ele escreveu sua Utopia. Depois, saiu navegando para Sicília e para a Itália. Lá, ele se juntou por algum tempo à escola Oceita, que o grande Pitágoras havia fundado. Mais uma vez, sua mente suscetível foi marcada pela memória de um pequeno grupo de homens isolados que se dedicavam aos estudos para futuramente governar, que tinham uma vida simples, apesar de serem donos do poder. Por 12 anos, Platão perambulou, absorvendo sabedoria de todas as fontes, sentando-se em cada um dos templos, provando em cada uma das crenças. Alguns arriscam que ele foi à Judéia e teria sido moldado por um tempo pela tradição dos profetas quase socialistas. Aqui cabe apenas uma observação. Eu creio, meus amigos, que o termo socialista aqui citado por mim e pelo autor não se refere à ideia marxista, tá? Pode haver que nessa ideia aqui existe, na verdade, uma semente muito pequena do socialismo nessa época. É notável também observar que as grandes heresias também perambulavam na época antes de Cristo, na Grécia, em todas as nações e países. O socialismo, como doutrina demoníaca, não é algo do nosso tempo. Talvez algo muito mais antes do Sócrates e do Platão. Bem, ele até encontrou um caminho para as margens do Ganges, aprendendo as meditações místicas dos hindus. Platão voltou finalmente para Atenas em 387 a.C. Agora um homem de 40 anos, amadurecido pela grande variedade de povos e sabedoria de muitas terras. Finalmente, o filósofo e o poeta viviam em uma única alma. Então, Sócrates é um sacerdote, é um teólogo, é um pregador, é um supermoralista, um Savonarola, denunciando a arte e atraindo vaidades para o fogo. Ele condena os sofistas como adversários, com frases sem nexo, mas ele próprio prega a lógica e a fatia em pedaços, como um secundarista. A República é um tratado completo em si mesmo. Aqui encontramos sua metafísica, sua teologia, sua ética, sua psicologia, sua pedagogia, sua política, sua teoria, sua arte. Aqui encontramos problemas com cheiro de modernidade, sabor, de contemporaneidade, comunismo, socialismo, feminismo, controle de natalidade e eugenia, problemas nietzscheanos de moralidade e aristocracia, problemas russenianos de retorno à natureza e educação libertária, o elan vital bogsiniano e a psicanálise freudiana. Basicamente, eles podem encontrar quase tudo no pensamento platônico na obra A República, né? No sentido micro, né? Então, no livro Texto, meus irmãos, meus amigos, estudantes aqui do canal, do Instituto, no livro Texto, vamos encontrar mais informações, né? Temos aqui o período clássico. Foi o florescer da literatura, arquitetura, ciência e, acima de tudo, da filosofia. Todas elas de enorme influência no desenvolvimento da civilização ocidental. No começo do período clássico, o povo da cidade-estado de Atenas derrubou seu líder tirânico e instituiu uma forma de democracia. Sob esse sistema, os políticos eram escolhidos por um sorteio entre os cidadãos e as decisões eram tomadas por uma assembleia democrática. Deve-se notar, no entanto, que os cidadãos eram uma minoria entre a população, homens livres acima de 30 anos, cujos pais
eram atenienses, mulheres, escravos, crianças, jovens e estrangeiros, ou a primeira geração de imigrantes estavam excluídos desse processo democrático de eleger os candidatos ou candidato político para governar Atenas ou a Grécia. Atenas, num grande centro cultural, atraindo alguns dos maiores pensadores daquela época, dentre eles o maior foi o ateniense chamado Sócrates, cujo questionamento das noções acerca de justiça e virtude livraria os jovens discípulos. Deixa eu ver aqui. Bem, nós sabemos posteriormente, quando já trabalhei com vocês, que ele vai se desiludir com o sistema da democracia. Por isso temos essa frase aí: a democracia vira despotismo. Né? A democracia com o tempo torna-se corrupta e atrai os corruptos. Vida digna. Lembra-se que ele cita a frase: até que os filósofos sejam reis, as cidades estarão a salvo. Jamais estarão a salvos dos seus males. No livro texto nós encontramos o que seria essa vida digna no pensamento de Platão. O que Platão queria dizer com males? Nesse contexto, é importante ter em mente o conceito de eudaimonia, a vida digna, que era uma meta vital para os antigos gregos. Viver bem. Não é uma questão de avançar o bem-estar material, honra ou mero prazer, mas viver de acordo com virtudes fundamentais, tais como sabedoria, piedade e, acima de tudo, justiça. O propósito do Estado, acreditava Platão, era promover essas virtudes de modo que seus cidadãos pudessem levar uma vida digna. Está aqui uma coisa que nós precisamos refletir. Então, nessa aula, é uma aula de reflexão, é uma aula histórica, é uma aula de política, mas é uma aula onde nós devemos refletir e perceber que é necessário, independentemente se é ou não filósofo, um bom governo precisa criar esse viver bem, tá? Para todos os indivíduos. Então os males são o oposto dessas virtudes, né? As boas virtudes, né, são essas. E os males são a oposição a essas boas virtudes. Os governantes, quer numa monarquia ou oligarquia, que seria o governo de poucos, quer numa democracia, tendiam a agir segundo seus próprios interesses. Então, tanto a monarquia, a oligarquia e a nossa democracia, todos os indivíduos agem segundo seus desejos e segundo seus próprios interesses, em vez de pensar no bem-estar do Estado e do povo. Sabemos, irmãos, amigos e alunos, que a ideia de Estado, né, de Estado grego, né, hoje era um pouco mais sofisticada. Para os conservadores, o Estado, para os anarcocapitalistas, né, enfim, o Estado ele não precisa deixar de existir. O Estado precisa somente existir para garantir a ordem. Jamais pode existir para intrometer-se na vida privada. Então, essa é uma diferença interessante dessa época para a nossa. Para Platão, isso se dava por causa da ignorância geral das virtudes que constituem a vida digna, as quais, por sua vez, induziam o povo a querer as coisas erradas, em especial os prazeres transitórios da honra e da riqueza. Eu digo assim, geralmente quando estou conversando com algumas pessoas sobre política e as decepções, né, nós estamos percebendo aqui que os males da vida política e pública, eles são as decepções, né? Quando nós vemos um líder errar, o sentido de errar que eu estou usando aqui é o sentido de errar dessa forma assim. Ele errou de propósito, entendeu? Não errar no sentido de uma distração, levar uma topada e cair, entendeu?
mas errar com a ideia de exercer a maldade que nós temos em nossos corações. Então, esses prazeres transitórios, que a ciência política, em vez de chamar de pecados, esses prazeres, eles tentam nos dominar constantemente. E o indivíduo que assume uma liderança política, ele realmente é mais tentado a cair, para assim os seus governados perderem respeito, né? E assim darem mais brechas ao mal e à desordem e à anarquia. Bem, argumentava o filósofo Platão, existe uma classe de pessoas que entendem o significado da vida digna. E para esse pensador eram os filósofos. Para nós, os cristãos, eu e você, por exemplo. Só eles reconhecem o valor das virtudes sobre o prazer, da honra e do dinheiro e devotaram suas vidas à busca desse objetivo. Então, o Platão, ele tinha esse pensamento, né? Mas nem sempre esse pensamento ele é imóvel, né? Que não pode ser movido. A partir do momento em que um político, um professor, um educador tem, ou um pastor mesmo, tem um poder X, ele é atormentado pelos prazeres transitórios, que pode ser uma falsa nobreza, há também prazeres desenfreados. Então, aqui você observa aqui, nesse quadro, Sócrates no meio, onde ele está conversando com seus discípulos e vai depois morrer, né? Aqui embaixo nós temos aqui uma metáfora onde o filósofo apresenta a sua ideia de que somente o filósofo é o único com conhecimento para governar de maneira justa. Então, ele sempre diz que o filósofo é o que conhece, o filósofo é o que governa de maneira justa. Então, na percepção dele, uma pessoa para governar, uma pessoa para ter liderança, é preciso ter conhecimento. Você já pensou? Um pastor, um líder político, no nosso caso aqui é esse tema, ou um profissional, né, que não tem a teoria. Você já pensou? Uma pessoa que vai dirigir um carro, ele não passou pela escola de trânsito, né, de aprender as regras do trânsito, não conhece a parte teórica, vai ser um desastre, né? Questão de segurança, né? Uma pessoa que prepara a comida e não tem a segurança alimentar, não tem a parte teórica, vai ser um desastre. Algo vai acontecer, mas não vai funcionar bem. Então é preciso ter essa questão desse conhecimento. Nesse ponto a gente até concorda, mas lá na frente a gente vai estudar a questão de como o conhecimento, ainda que nós tenhamos o conhecimento, ele pode ser usado para o mal. Do mesmo modo, a democracia hoje e na antiguidade é algo bom, mas foi usado para o mal. Pois os indivíduos, eles não são somente políticos, eles são pecaminosos, conforme nossa linha de pensamento. Então, voltando aqui especificamente para o pensamento, o argumento de Platão sobre isso, nós temos assim: o dono do navio, que representa a população em geral, não sabe navegar. Os marinheiros, que representam os políticos, competem entre si pelos favores do dono do navio. O navegador, que representa os filósofos, não está envolvido na disputa por poder. Isso é a percepção de Platão, tá? Mas na prática, todos concorrem ao poder, certo? Indo mais adiante, nós vamos ver o seguinte: formas ideais. Platão aprendeu que a virtude não é algo inato, não nasce em nós, não viemos com essas virtudes. Mas a virtude,
né, que pode nos guiar, depende do conhecimento e da sabedoria, duas coisas fundamentais, primordiais. E para viver de maneira virtuosa, é necessário primeiro entender a natureza essencial da virtude. Já eu digo que para viver de maneira virtuosa é necessário batalhar contra o oposto da virtude que há em nós. Na sua teoria das formas, Platão sugeriu a existência de arquétipos, ideais dessa virtude, que consistiam na essência de suas verdadeiras formas, ou na sua verdadeira natureza. Platão já havia demonstrado que para ser bom, o Estado precisaria ser governado pelos virtuosos, e enquanto outros valorizavam o dinheiro ou a honra acima de tudo, só os filósofos valorizavam o conhecimento e a sabedoria. Portanto, a virtude. Então, na visão dele, o fruto de um bom líder, ou as qualidades de um bom líder, de um bom governante, ela se exercia constantemente a ideia de conhecimento e de sabedoria. E isso mostra que só os interesses dos filósofos beneficiavam o Estado. E, portanto, os filósofos deveriam se tornar reis. Platão foi além, a ponto de sugerir que eles deveriam ser compelidos a assumir posições de poder, de modo a evitar o conflito, a justiça inerente e outras formas de governo. Em seus diálogos posteriores, como Político e as Leis, descreveu um modelo para um Estado no qual isso poderia ser alcançado, ensinando habilidades filosóficas necessárias para se entender a vida digna, assim como outras formas úteis para a sociedade. No entanto, ele chamou a atenção para o fato de que nem todo cidadão teria aptidão e habilidade intelectual para aprender essas habilidades. Nos tempos medievais, a influência de Platão se espalhou para o Império Islâmico e para a Europa cristã, onde Santo Agostinho, bispo de Hipona, os incorporou aos ensinamentos da Igreja. Mais tarde, as ideias de Platão foram ofuscadas pelas de Aristóteles, cuja defesa da democracia se assemelhava mais à dos filósofos políticos do Renascimento. Pois bem, irmãos, finalmente as principais obras que Platão vai escrever é Criton, a República, Político, as Leis. Quero agradecer novamente a vocês que acompanham aqui nosso instituto. Esperamos que tenham compreendido o pensamento político de Platão ou o pensamento político antigo. Estamos aí finalizando hoje o pensamento de Platão e vamos entrar na próxima aula falando sobre Aristóteles, onde ele vai dizer que o homem é por natureza, o homem é essencialmente político, um animal político. Agradeço a todos novamente, bons estudos e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp a respeito da aula, tá? E a gente vai tentar responder a vocês.